Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E na reação desse vídeo a gente vai reagir a Soda Stereo, né? O nome da música é Em La Ciudad de la Furia. A gente vai fazer essa reação e a gente espera que você goste desse vídeo. E se você não segue a gente lá no Instagram, você pode seguir a gente lá também. O link tá na descrição de todos os vídeos. E aproveita também, se você for inscrito, para ativar as notificações. Bom, e a gente vai fazer essa reação porque a gente está atendendo a muitos pedidos. Pelo que a gente pesquisou, se trata de uma banda de rock, né? E é uma banda argentina. Então a gente vai fazer essa reação e vamos logo ao que interessa, né? Que o que interessa agora é o Soda Stereo. Então, bora reagir! A guitarra parece que tá com delay. Volar por la ciudad de la furia, Oh! donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la... Ó, eu quero dizer o seguinte, a guitarra, a sonoridade dela era reproduzida, era repetida, então é um efeito de eco. Isso ocorre a partir do uso da pedaleira, né? Que é um pedal que o guitarrista usa ali para fazer certos efeitos na guitarra. E a sonoridade dessa música eu posso dizer tranquilamente que é um pós-punk, né? É uma banda de rock que traz um elemento de pós-punk e a gente obviamente está se baseando nessa música. E eu gosto muito desse tipo dessa sonoridade, é uma sonoridade de rock que eu acho muito legal e muito agradável de se ouvir também. Sim, é verdade. Eu ia até comentar que ela tem um ar nostálgico. E eu acho que é justamente por essa questão também de ter influência do pós-punk, né? É verdade. E aqui no Brasil a gente tem várias bandas e grupos musicais de rock que também tiveram a mesma influência que o Soda Stereo, né? Um som bem pós-punk. La ciudad de la furia. Uou! Essa guitarra é muito legal porque ela tem uma sonoridade muito swingada, né? Eu acho ajuda a incrementar mais o som, a incorporar mais o som. Uou! Como un ave deprisa, Uau! me verás caer sobre terrazas desiertas. Oh, te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir Uou! Uau! entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer Oh! entre la niebla, entre la niebla. Un hombre alado extraña la tierra. Uau, que banda legal! Eu realmente não conhecia o Soda Stereo e me chama a atenção o uso do baixo nessa música que faz uma marcação constante junto com a bateria.
Sim, e a voz do vocalista me chama a atenção porque ele não usa nenhum tipo de distorção, mas ele consegue inserir alguns pontos de agressividade, né? Que ele dá mais impulso. Isso deixa o vocal dele bem dinâmico. Em alguns momentos também ele suaviza mais a voz. E outra coisa também interessante é o fato deles tocarem rock, mas eles cantam também no idioma deles, né? No caso, o espanhol. Eles não estão cantando inglês. E é legal porque traz uma diversidade, né? A gente tem muitas bandas que cantam em inglês, o que é legal também, óbvio, porque a gente tem grandes nomes, mas é muito legal também quando eles valorizam essa questão mais cultural, né, da língua nativa deles. Concordo. Inclusive, eu já tive uma banda de heavy metal, né? Eu já comentei aqui anteriormente no canal, em outras oportunidades, e na minha banda, eu sou cantor, e na minha banda a gente cantava em português. A gente tinha uma banda de heavy metal, né, do gênero thrash metal, mas a gente cantava totalmente, as letras eram todas em português, e eu acho isso muito interessante, né? Não tem nada contra que cante em inglês, mas eu acho que traz uma originalidade quando você canta, foge do inglês, né? Você usa a letra e o idioma da tua terra natal. Então eu acho isso muito interessante, porque a mensagem que é transmitida, ela é direta, né? Você canta e a pessoa rapidamente já entende. Eu acho isso muito interessante. Mas eu não tenho nada contra as bandas que cantam em inglês. Inclusive, muitas bandas que cantam em inglês a gente adora também. E o Soda Stereo, eu tô achando muito legal esse som. Me verás volar por la ciudad de la furia, Ao baixo. donde nadie sabe de mí y yo soy la luz del sol. Se derriten mis alas, Baixo marca constantemente a música. solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Oh! Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer Uau! Oh! entre vuelos fugaces. Oh, Buenos Aires se ve tan susceptible. Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste. Cantemos. Oh! Uau! Nombre alado. Prefieres la noche. Olha como eles conseguem transmitir energia ao público, o público pula constantemente, e isso é muito legal, isso é muito bom, porque isso a gente consegue entender que o que a banda está fazendo ali no palco consegue passar a emoção, o sentimento do que eles querem transmitir ao público, e o público responde isso, a banda, né? Sem dúvidas, realmente. Isso é uma coisa que é muito importante para uma banda de rock, né? Passar essa energia para o público poder sentir isso de alguma maneira responder. E é interessante também que esse baixo ele tem um swing e ele tira um pouco do som escuro que a música traz. Embora eu ache a música até mais com um tom mais claro do que escuro, né? Em todo o contexto e musicalidade dela. E a guitarra, essa guitarra com swing, me lembrou um pouco o U2. E o U2 também, ele recorre um pouco a essa sonoridade na guitarra. Mas o U2, ele também tem um pouco da influência do pós-punk, tanto quanto a gente vê na sonoridade do Soda Stereo. Uau! Uou!
Nossa. Uou! Uou. Uou! Uau! Excelente. Muito boa a banda, muito boa, um som muito bom de se ouvir, realmente tem um clima totalmente pós-punk essa banda, o vocalista ele canta muito bem, né, tendo uma projeção muito firme na voz de máscara e alternando em certos momentos com a voz de peito, né, justamente para poder ajudar a criar um clima na música, porque que banda boa! Sem dúvida, são excelentes músicos, tocam muito bem também, cantam muito bem o vocalista. Ele realmente consegue dar dinâmica e consegue também transmitir uma energia forte no vocal sem o uso necessário daquelas distorções, né? Então a gente vê que isso também é um ponto diferente no vocal dele. E outra coisa também é a questão dele cantar no idioma espanhol, né? Achei isso realmente bem interessante. Muito interessante. É um som bem cheio, né? Porque a gente vê que não é só o baixo, a bateria e a guitarra, também existe o uso ali do que parece ser um sintetizador, mas a bateria e o baixo, eles fazem uma marcação muito boa. E uma banda boa sempre tem que ter uma bateria e um baixo bom, porque a bateria e o baixo praticamente é o coração de uma banda, né? Se uma banda não tiver uma bateria e um baixo bom, ela perde metade do potencial dela. E essa banda é muito boa, a gente fica muito agradecido às pessoas aqui do canal que sugeriram essa banda, porque a gente acaba tendo o prazer de conhecer mais bandas, e principalmente aqui na América do Sul, né? E a gente tem muitas bandas ainda para conhecer, portanto, se vocês quiserem sugerir mais dessas bandas, vocês podem sugerir à vontade, que a gente fica muito feliz. Sem dúvidas, mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa energética performance do Soda Stereo. Deixa mais sugestões, compartilha esse vídeo se você tiver gostado dele e ativa as notificações. Bom, a gente fica por aqui, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau!